quando a gente pensa no conceito de inovação, nada mais é do que a gente trazer alguma novidade, né, alguma solução que vai trazer valor, seja para o ecossistema que ele vai ser implementado, né, então para as pessoas envolvidas, mas também para o negócio. Então, basicamente, a inovação ela precisa cumprir esses dois papéis: trazer valor para o negócio e para as pessoas envolvidas. Pensar na experiência do paciente, né, melhorar a experiência do paciente, do acompanhante, do corpo médico, de todo esse ecossistema é sustentabilidade, é como que a gente consegue trazer, né, melhorar, pensar nesse propósito inteiro e como que a gente consegue melhorar e trazer, ou seja mais dignidade para o paciente, seja mais cuidado, acesso à saúde, tudo vai falar sobre sustentabilidade. Às vezes a gente vê as instituições muito focadas no paciente e na experiência do paciente, acaba esquecendo um pouquinho de que lá na ponta, quem está tendo essa interação com o paciente é o auxiliar de enfermagem, é a pessoa que está atendendo ali, a recepcionista ou o médico que está atendendo, né? O designer de serviços tem a sua limitação técnica mesmo, né? E quando a gente fala da área de saúde, quando a gente está dentro de uma instituição de saúde fazendo uma pesquisa, nós somos as pessoas que sabemos menos da parte de saúde. Então, entender essa limitação é muito importante para a gente conseguir criar processos que dê voz a quem precisa ser ouvido, né? Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, na Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. No episódio de hoje, a gente vai desvendar as intrincadas jornadas que os pacientes percorrem em busca de cuidados de saúde de qualidade. Este não é um simples olhar sobre a jornada do paciente, é uma imersão em um mundo onde o design, a inovação e a sustentabilidade convergem para transformar a experiência do cuidado. Quem traz pra gente um pouco da motivação desse episódio e também fala um pouco sobre a nossa convidada é a Carla Ledo, que é diretora científica da Sobresp. Para este podcast, nós pensamos num tema design em saúde e para alguns de vocês, né, isto é uma novidade, então nós entendemos que seria muito bacana compartilhar com vocês. Para isso nós pensamos, né, em trazer a Ângela Yamamoto. A Ângela é uma super parceira nossa, nós temos aprendido muito com a Ângela, extremamente competente e tem desempenhado aí um papel fundamental nas instituições e nós queríamos muito que vocês também a conhecessem. Ela vai também trazer, né, os conceitos do que é o design em saúde, o que o profissional designer faz, a partir de que ferramenta ou de quais as dores que eles encontram, né, no mapeamento e na jornada ali do paciente, buscam soluções para melhorar a experiência do paciente. Mas vocês vão ver que não é somente a experiência do paciente, mas também um olhar para a experiência do acompanhante, para a experiência do colaborador que está lá na ponta cuidando do paciente, mas também daquele colaborador que está nas áreas de apoio, mas que também é fundamental para que a entrega do cuidado gere valor ao paciente. Então, que vocês entendam e possam levar essa discussão também, colocarem nas pautas do dia a dia de vocês essa visão, esse olhar de ter a percepção do que gera valor para o paciente. Então, eu desejo que esse podcast traga insights, contribua também para o crescimento de vocês, que vocês possam aproveitar ao máximo. E quem é a nossa convidada nesse episódio de hoje? Para nos guiar nessa exploração, a gente tem o privilégio de contar com a Ângela Yamamoto. Ela é designer de serviços, consultora de inovação e pesquisadora de experiência do usuário. A Ângela traz consigo uma bagagem única de conhecimentos que tem impacto direto na maneira como concebemos e vivenciamos a jornada do paciente. Sua busca por soluções sustentáveis e inovações sociais vai permitir que a gente faça um bate-papo de vanguarda sobre a transformação da experiência do cuidado. E falando de vanguarda, a gente fala sobre Sobresp, uma sociedade que há 4 anos trabalha para influenciar os pacientes, os familiares, os gestores e os profissionais de saúde em temas relacionados à experiência do paciente.
Se você ainda não é associado da Sobresp, aproveite, faça isso hoje, agora. Você vai fazer bem para o seu paciente, para a sua instituição e para a sua carreira. Para isso, fale com a gente. Acesse as nossas redes sociais ou o nosso site www.sobresp.com.br. Para acessar as redes é simples, @Sobresp. Detalhe, o Sobresp é com X. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E qual é a enquete desse episódio? Para você que está ouvindo a gente no Spotify, é simples, basta responder. Na sua visão, o impacto do design na saúde é... Bora começar? Tudo preparado por aí? Então vem comigo, eu sou o Túlio Fonseca e é um prazer estar com você nesse episódio. O cenário de saúde no Brasil está em constante evolução. A jornada do paciente tem se tornado um campo fértil para a aplicação de princípios de engajamento, de design centrado no ser humano, de inovação e de sustentabilidade. Aqui, o engajamento não é apenas uma interação, é um elo entre os pacientes e os profissionais, é a criação de uma parceria na busca por melhores cuidados. Aqui, o design vai transcender a estética para se tornar uma espinha dorsal de experiências pensadas para cada indivíduo. Aqui, a inovação, muitas vezes nascida da necessidade, surge como uma força propulsora que impulsiona os limites da excelência em cuidados de saúde. Aqui, a sustentabilidade, mais do que uma tendência, é um compromisso com o futuro, garantindo que cada passo que a gente dá na jornada do paciente seja compassivo, acolhedor, social e assistencialmente responsável. E é neste cenário que eu quero convidar a Ângela Yamamoto. Oi Ângela, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Sobresp e eu já quero logo te perguntar, design de serviço, ele faz o quê? E por que é importante falar dele em um episódio focado no paciente? Bom, Túlio, obrigada primeiramente, por me receber. E aí vamos começar então a falar de design de serviços, né? A gente ouve tanto falar aí de design, né? Um conceito super antigo, a gente vem ali partindo do princípio da arte, né? Mas quando a gente fala de design de serviços, é um conceito um pouco mais recente, nasceu ali em 1982, mais ou menos, mas se popularizou mesmo, principalmente no Brasil, em meados de 2000, 2010, por aí. E aí, o que o designer de serviço faz, né? Bom, o conceito de design de serviços é o desenvolvimento ou redesenho, ou buscar uma melhoria de um produto, de um processo, de um serviço, partindo do princípio que ele é centrado no ser humano. Então, a gente vai falar que entender, buscar entender com quem a gente está falando, todo um ecossistema ali, fazer essa pesquisa de entender o que essa pessoa ou esse sistema, ou essas pessoas envolvidas estão fazendo, aonde a gente encontra os pontos de dor, e aí a gente vai conseguir, com essas informações, buscar soluções para qualquer que seja ali o conceito que a gente vai desmistificar, desenvolver ali mesmo, né? Então, basicamente, é o desenvolvimento de solução baseado, centrado no ser humano, e aí aqui a gente vai focar um pouco mais no paciente, mas a gente vai falar também de todo o ecossistema, né? A gente fala de um ecossistema inteiro. Legal. Em nosso último episódio, o podcast A Experiência do Paciente conversou com uma publicitária. Aí veja bem, eu, publicitário, amante da criação de conteúdo de um lado, ela, publicitária, lá do incrível mundo de audiovisual do outro. E agora, nesse episódio, a Sobresp vai buscar você, designer de serviço, consultora de inovação, pesquisadora de experiência do usuário. Você acha que essa diversidade de perspectivas, indo da publicidade, a inovação e design, é um sinal de que áreas diversas estão convergindo para a saúde? Ou é mais uma adaptação necessária para abordar as complexidades desse setor? Bom, você falou um pouquinho sobre convergir ou adaptar. Eu acredito que é um pouquinho dos dois, e isso é uma parte muito positiva, Quando a gente vê a área da saúde se transformando, esse processo, não só de buscar a melhor experiência para o paciente, mas sim desse processo que a gente vê acontecendo de humanização mesmo da área da saúde, quando a gente pensa em melhorar esses processos, a gente vai de encontro com o papel do designer de serviços, Então, que
entender os processos e buscar melhorias nele. Então, eles acabam se encontrando muito naturalmente. Então, a gente hoje vê muitos profissionais da área da saúde, né, muitas instituições buscando designers de serviços. E aí, quando a gente está dentro de um processo de design de serviços, a gente vai buscar sempre a colaboração, né? Então, dentro do design de serviços, a gente tem 3 pilares, que é a empatia, a colaboração e a experimentação. E aí, a colaboração, a gente vai falar de colaborar entre todo mundo. Então, a gente vai desde áreas que estão envolvidas, né? Desde a área de publicidade, da área financeira, área fiscal, legislação. A gente precisa ter todo mundo envolvido para conseguir fazer um desenvolvimento de um processo, de um serviço, de uma solução que vai atender a todo mundo, né? Não adianta a gente buscar uma solução que vai ser ótima para o paciente, mas que vai trazer uma redundância no processo para a área médica, por exemplo, né? Então, a gente precisa de todas essas áreas convergindo mesmo, e acaba sendo mesmo, né, adaptação para a gente buscar atender essa complexidade que a gente tem, que é benéfica para todo mundo, né? Então, acho que respondendo a sua pergunta é um pouquinho dos dois, e que bom que é um pouco dos dois mesmo, sabe? Interessante. E assim, como design de serviço, consultor de inovação, eu acredito que você tenha uma jornada profissional bastante diversa, bastante ampla. Como é que essa diversidade, você falou agora de três pilares, né, 3 pontos que eu acho que corroboram com isso. Como é que você acha que essa diversidade de experiências influencia a sua abordagem no impacto direto na experiência do paciente e no conceito de cuidado centrado nas pessoas? Na verdade, assim, como é que isso pode influenciar, né? Bom, eu já trabalhei em vários projetos em diferentes indústrias, né? E eu falo que quando a gente trabalha com a área da saúde, ela é um pouco mais complexa mesmo, mas ao mesmo tempo que ela tem os seus desafios, o resultado é sempre muito recompensador, né? Então, quando a gente pensa nas outras áreas da indústria, quando a gente vai falar de bens de consumo, por exemplo, todas as áreas que a gente vai falar, a gente sempre vai buscar aplicar esses 3 pilares, né? Então, a gente vai fazer a experimentação, a gente vai buscar esse conceito de empatia que vai durante todo o processo e a colaboração também. Mas quando a gente vai para a área da saúde, e aí isso eu acho que é um processo que a gente sempre aprende, que é como que a gente consegue envolver as pessoas que estão nesse processo e como elas são importantes, né? Então, quando a gente está falando de bens de consumo, a gente vai falar com o cliente. Quando a gente está falando da área médica, a gente está falando do paciente, do acompanhante, dos médicos, da parte de enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia. Então, é bem mais complexo, mas a gente ainda volta nessa parte da empatia que a gente tem que ter, principalmente para conseguir desenvolver uma conversa ali, né, uma aproximação, por exemplo, com o paciente. Se a gente tem um caso ali de trabalhar, por exemplo, na área de oncologia pediátrica. É um super desafio, porque é um assunto muito delicado, né? A gente passa ali pelos responsáveis num ponto, né, num momento que eles estão fragilizados, mas a gente vai entender, a gente vai desenvolver essa empatia para conseguir entender quais são as dores do processo, como que a gente consegue buscar soluções de uma maneira mais humanizada possível, acolhendo as pessoas. E aí acredito que é o que a gente vai falar sempre quando a gente fala de experiência do paciente, que é como que a gente trabalha o acolhimento, né? Como que a gente busca acolher essas pessoas. Então, eu digo que a indústria, né, passar por outros setores te prepara para ser um bom profissional, mas estar dentro da área da saúde é um desafio diferente, assim, né? Então, ter esse cuidado, ter essa atenção, porque é uma área que a gente sabe que a gente está mexendo com sentimentos, com pessoas que às vezes podem estar mais fragilizadas, né? Quando a gente pensa nos profissionais da área da saúde, tem muita responsabilidade envolvida, e aí quando a gente vai para a área fiscal também, então tudo é bem mais intenso, mais desafiador. Mas desenvolvendo esse acolhimento, desenvolvendo a simpatia, a recompensa que vem depois, né, desse processo é imensurável. Assim, a gente consegue resultados que
você vê um resultado com propósito, né? Você vê ali a qualidade de um atendimento melhor, você vê um paciente mais satisfeito, um corpo médico menos sobrecarregado. Então, são vidas que estão ali sendo mudadas, então a recompensa vale muito a pena, sabe? Bom, é interessante que você está falando de uma coisa, ou de algumas coisas que são bem básicas, né? E que geram, por outro lado, uma série de argumentações de alguns profissionais de saúde, de alguns setores de saúde, e que a gente fala, olha, isso é o básico, a gente consegue não fazer isso, atender as pessoas, olhar as pessoas como pessoas, a gente passa a ter um processo mais humano, um processo que ouve mais, um processo que traz mais experiências, que compartilha mais coisas. Então, basicamente, a gente tem falado isso ao longo, né, de 2023 e 2024 aqui no podcast, e a Sobresp já fala isso há 4 anos. E aí, eu queria virar uma chavinha agora para falar sobre inovação. Porque a gente vem com um outro problema, uma outra questão, e que geralmente vai falar sobre limites, que geralmente vai embasar, né, os argumentos de que não é possível fazer, ou a gente não consegue fazer isso por causa de limite, por causa de alguma coisa relativa financeira e tudo mais. E aí, assim, inovação. Né? Inovar nem sempre é visto como acessível, principalmente em setores tradicionais como a saúde. Tá? Isso mesmo em 2024. Como você acredita que a gente pode tornar a inovação mais acessível e implementável, especialmente em iniciativas que visam melhorar a experiência do paciente e a acessibilidade desses pacientes? Boa. Inovação é sempre um tema polêmico, né? Porque a gente está sempre condicionado a vincular inovação sempre com tecnologia. E aí, quando a gente vai falar de tecnologia, a gente sempre pensa que é um investimento que é muito alto, que vai fazer uma mudança muito disruptiva ali em processos, que exige treinamento, que exige preparo, contratação de novos softwares, enfim. Mas, vou trazer uma provocação aqui, que é desvincular a inovação de tecnologia. Porque a inovação, quando a gente pensa no conceito de inovação, nada mais é do que a gente trazer alguma novidade, né, alguma solução que vai trazer valor, seja para o ecossistema que ele vai ser implementado, né, então para as pessoas envolvidas, mas também para o negócio. Então, basicamente, a inovação ela precisa cumprir esses 2 papéis, trazer valor para o negócio e para as pessoas envolvidas. E aí, a gente sempre pensa em inovação com tecnologia, porque é onde a gente vê a inovação acontecer, né? Então, quando se lança um novo sistema operacional, quando se lança novos modelos de smartphone, são inovações, e se você parar para pensar, ele está fazendo isso, ele está cumprindo o papel de trazer valor para o negócio. Então, você está lançando um smartphone novo, você está lucrando em cima desse valor que esse produto vai trazer, né? Mas vou dar um exemplo aqui que provavelmente todo mundo já viu esse exemplo, mas é um exemplo que todo mundo trata como apenas empatia. Mas eu vou trazer na visão de inovação, porque é uma coisa simples que é o símbolo da inovação. Então, rodou por muito tempo, alguns anos atrás, a imagem de uma receita médica de uma residente de Belém que estava atendendo um paciente que era analfabeto, e o que ela fez? Ela foi lá, colou diferentes cores ali de durex, né, de adesivos, e aí nesses adesivos ela só colocou correspondente ali à medicação e colocou o horário que precisava ser tomado o remédio. Isso é um símbolo bem claro do que é inovação, porque a gente está vendo uma coisa que está trazendo valor para o negócio, né? Valor ali para como que você está entregando o seu serviço para as pessoas e valor para a própria pessoa que está sendo impactada ali, né? Então, é um exemplo que todo mundo usou como símbolo de empatia, mas a gente vai trazer aqui também como símbolo de inovação. Isso é uma imagem bem clara ali de como que a gente inova. E aí a gente vai falar de inovação, a gente vai partir do quê? Da ideia de que para você inovar, você precisa ser proativo, você precisa usar criatividade. Quando a gente fala de criatividade, a gente não está falando
de um lugar de arte só, né, de ser artista, mas de você estar ali naquele seu dia a dia, você vai ser criativo com o que você tem domínio, com o que você tem conhecimento. A gente não vai falar de ser criativo em relação a criar, né, uma nova arte, uma grande solução, mas sim de como que você é criativo no seu lugar de domínio que você tem, né? E também de implementar uma melhoria contínua. E se a gente pensar nesse exemplo, ele traz isso, né? Uma atitude de proatividade criativa que está implementando uma melhoria ali contínua na vida dessa pessoa que precisa ter acesso né, ao horário da medicação, enfim. Então, isso é mais para quebrar essa ideia de que inovação é inacessível. A gente pode falar um pouquinho mais até disso, né, mais para frente no decorrer da conversa, mas basicamente acho que essa é a minha provocação, da gente quebrar essa ideia de que inovação é sempre atrelada com tecnologia, sabe? Não, legal. E isso que você está falando, acho que ele pode trazer uma nova visão para a gente, um novo detalhamento sobre isso tudo que a gente está conversando aqui. E eu queria provocar um pouquinho mais ainda, olhando para profissionais de saúde. Como é que as condições de trabalho, muitas vezes, são desafiadoras, como é que elas podem ser transformadas, seja através do design de serviços, seja através da inovação, e aí com ou sem tecnologia, né, que aí vai depender da condição de cada local, né? E queria saber se existe um equilíbrio a ser alcançado entre eficiência e cuidado centrado no colaborador. Boa. Vou falar um pouquinho de como que a gente desenha e como a gente encontra, né, ou busca as ideias que se tornam em soluções. Então, basicamente, abrir um pouquinho mais sobre o papel, né, e a função ali do design de serviços e como que a gente consegue buscar essas soluções e como que a gente toma decisões com base nisso, né? Então, quando a gente recebe um desafio de desenvolver ali, buscar soluções para alguma área, né? Vamos pensar naquele exemplo que eu dei, de um atendimento na área de oncologia focado na pediatria ali, né? O que a gente vai fazer, né? Nós, como designer de serviços, a gente tem uma primeira etapa de pesquisa. Então, a gente vai pesquisar e entender como que hoje as coisas acontecem. Então, quando a gente vai falar, né, desenvolvimento de jornada, conseguir fazer esse mapeamento, e aí a gente vai usar diferentes técnicas, diferentes estratégias, né, desde fazer entrevistas, a gente vai buscar, e aí eu sei que vocês já falaram um pouquinho sobre isso, né, mas como que a gente usa as métricas que já existem coletadas nesse atendimento, né? Então, qual é o NPS que a gente tem? E a gente não se baseia apenas nesse NPS, a gente vai buscar pessoas para conversar. É um trabalho que a gente fala que é muito mais qualitativo do que quantitativo. A gente não precisa de grandes números para conseguir desenhar essa jornada, mas a gente precisa de qualidade de dados, né? Que a gente pode partir do quantitativo, a gente parte do NPS, por exemplo, mas a gente vai sentar com as pessoas e conversar, ou sentar com as pessoas e observar como que é o dia a dia do auxiliar de enfermagem atendendo ali nesse setor. Então, é basicamente observar ponto a ponto. Então, qual que é a interação que ele tem no sistema para inserir dados? Como que a outra pessoa que vai entrar no plantão recebe esses dados? Então, a gente vai fazer esse mapeamento passo a passo. Isso vai ser aplicado em qualquer área que a gente vai estudar. Então, se a gente está falando de um pronto atendimento, é a mesma coisa. A gente precisa fazer esse trabalho de pesquisa, de observação, para a gente entender e aí fazer esse mapeamento. E aí, quando a gente vai falar, né, de mapeamento da experiência, a gente está falando do paciente, claro, mas a gente está falando de todo mundo que está envolvido. Então, a partir de uma pesquisa dessa, a gente vai sair com várias jornadas desenhadas. E aí, nessa jornada, a gente consegue identificar os pontos de dor que
cada pessoa ou cada jornada ali vai ter. Então, se a gente está falando do ponto de vista do acompanhante, a gente vai entender que essa pessoa não recebeu a informação de modo claro. E aí isso vai ser um ponto de dor que a gente precisa endereçar mais para frente. E aí, quando a gente tem todas essas dores mapeadas, a gente vai buscar ideias, e aí entra a colaboração, né? Entra esse trabalho de colaboração que é quem a gente quer que esteja nesse momento de buscar ideias e de buscar soluções. E aí, buscando essas ideias, a gente tem um modo da gente identificar ali como que a gente, né, todas essas ideias, o que vai ser benéfico para uma parte da jornada, ou para uma pessoa envolvida nessa jornada, ou para mais pessoas. Então, a gente identifica para onde essa ideia aqui, que ainda não é uma solução, né? A gente está no âmbito um pouco mais abstrato, no âmbito das ideias, quem que vai se beneficiar dessa ideia. E aí, hoje ainda, a gente tem métodos de identificar soluções, ideias, né, que podem ser mais benéficas para um lado ou para outro, mas a gente ainda fica muito refém de aonde a instituição quer buscar, quer implementar uma solução ali, né? E aí, às vezes, a gente vê as instituições muito focadas no paciente e na experiência do paciente, acaba esquecendo um pouquinho de que lá na ponta, quem está tendo essa interação com o paciente é o auxiliar de enfermagem, é a pessoa que está atendendo ali, a recepcionista ou o médico que está atendendo, né? Então, existe essa mudança essa viradinha de chave que a gente ainda precisa, e é uma luta que a gente sempre tem, e eu sei que vocês falam também sobre isso, que é entender como que tudo isso, né, todo esse atendimento que é mapeado é uma coisa só. E aí como que uma mudança, por exemplo, em como que a gente melhora as condições de trabalho do corpo médico, né, ou enfim, de quem está do lado de atendimento mesmo, vai impactar na experiência do paciente, né? Então, tá tudo muito relacionado, e aí a gente fica nessa briga de que a gente precisa trabalhar nos dois lados, né, para melhorar a experiência mesmo. Não, legal. E aí, no caso de ambiente de trabalho, também é possível contribuir para tornar os locais de trabalho dos profissionais de saúde mais saudáveis, mais motivadores, né? E como é que isso impacta, por exemplo, em cenários com recursos limitados? No caso aqui do Brasil, por exemplo, com relação a SUS, com relação a pequenas cidades, a gente empaca numa história de não tem recurso, ou isso é possível fazer, né? Como a gente falou agora há pouco com relação à inovação, desmembrando a inovação ou separando a inovação da tecnologia, a gente pode falar também numa situação dessa, separando de recurso financeiro, de gasto, que é quando o gestor vai olhar, a pergunta quanto vai custar isso? Então é possível fazer alguma coisa nesse sentido que cause diferença, mas sem gastar? Quando a gente faz esse mapeamento, né, de todo o processo, e quando a gente vai para quando a gente faz o mapeamento de dores e de ideias, a gente sempre parte do ponto de que nada nesse momento, né, nesse processo, ele vai ser limitado. A gente usa muito uma abordagem que se chama Double Diamond, ou seja, né, o duplo diamante, que ele vai convergir e divergir. E toda vez que a gente vai falar de convergir, a gente não vai se fechar a limites que a gente possa ter, seja financeiro, seja estrutural. A gente quer buscar tudo que a gente tem de solução, porque pode ser que no primeiro momento a gente não vai fazer, porque financeiramente, né, ou estruturalmente a gente não vai ter a condição para fazer isso, mas a gente vai buscar todas as ideias. E aí, quando a gente fala de limites, né, assim, de ter um recurso limitado, de não ter um recurso suficiente ali, a gente sempre usa uma matriz para classificar mesmo as ideias, né? E aí essa matriz, ela é dividida em o que agrega valor, então você vai posicionar ali o que agrega mais ou menos valor, e o tanto de esforço que essa ideia precisa ter para ser desenvolvida, e a gente ainda não está pensando na solução. Quando a gente fala de solução, é ter o plano de ação para isso acontecer, né? Então a gente ainda está
no âmbito de ideias e quanto de esforço a gente acredita que precisa ter e quanto de valor isso vai agregar. Então, a gente consegue identificar ideias que vão ter um esforço pequeno com um valor alto, e aí vai de uma decisão muito mais estratégica. E aí é por isso que a gente também precisa dessa colaboração, que nossa, a gente tem muitas ideias, tem ideias com esforço muito alto, mas que vão trazer muito valor. Mas isso não é a realidade. Então, como que esse time que está aqui, né, selecionado para colaborar no desenvolvimento dessa ideia, vai escolher estrategicamente o que vai agregar valor e ainda com um esforço pequeno, né? Às vezes pode ser um exemplo assim de toda vez que você vai dar entrada no hospital, você recebe um formulário que pede inúmeros dados. E alguns dados que estão ali não são necessários, né? E aí por isso a importância da colaboração, porque o time que entende da legislação vai dizer, não, a gente precisa ter esse dado, porque está homologado que precisamos coletar esse tipo de dado. Mas outro dado a gente não vai coletar. E aí eu vou te dar um exemplo que pedir o nome social, por exemplo, que é uma coisa, né, que hoje a gente vê como algo muito comum, mas que se a gente parar para pensar a diferença que isso faz é enorme. Então, agrega um valor enorme, tem um esforço muito pequeno para fazer essa mudança. E aí, o que a gente vai precisar? Treinar as pessoas que vão lidar ali, né, com um novo, que é uma coisa que sempre existe uma resistência e tal. Então, são pequenas coisas que podem ter um valor muito alto, que pode ser implementado de modo muito fácil. E aí, quando você implementa algo fácil, você vê que traz um resultado, você volta de novo lá nas ideias que tem, vê o que ainda a gente pode fazer com baixo esforço, com alto valor, e implementa. E aí, nisso, a gente vai otimizando esse processo do modo que dá. Com recursos limitados, a gente não vai chegar no mundo ideal. E aí eu vou te confessar que é muito difícil, mesmo com todos os recursos, a gente chegar no mundo ideal. Então, assim, é melhor buscar essas pequenas coisas que a gente consegue implementar que vão agregar valor e ir aos poucos, e ir fazendo, do que não fazer, né? Então, é mais esse processo de entender a limitação, expor essa limitação, e aí trabalhar com o recurso limitado, mas com o que a gente consegue agregar de valor num processo mesmo, né? Bom, e você falou uma coisa muito interessante aí, que eu queria resgatar com as pessoas, que foi justamente a questão de nome social e tudo que envolve essa temática. A gente abordou nos episódios 6 e 7 desse podcast uma conversa dupla a respeito de atendimento à comunidade LGBTQIAPN+. E aí, qual foi, né, o que a gente percebeu nisso? A gente trouxe para conversar uma advogada, um líder de diversidade e também um especialista em acreditação, que a gente vê um foco completamente aberto, né, para a gente discutir essa lógica de diversidade. E aí foi uma história muito interessante, que acho que as pessoas podem, né, quem não tiver ouvido, quiser ouvir, acho que vão gostar bastante, e trazem muito disso que você está falando, de iniciativas. Eu acho que a instituição que pensa a diversidade, que age, né, com isso no foco, com a diversidade no foco, ela também tem ideias diversas. Ela também começa a valorizar pequenas coisas dessas que fazem sentido para quem trabalha, que fazem sentido para quem é atendido e tudo mais. E aí, isso que você está falando, acho que talvez pela forma como você trabalha, né, enquanto designer de serviço, que ouve a experiência de cada um, que traz todo mundo para conversar a respeito disso, começa a mapear esse tipo de coisa, tipo esforço, a própria questão de valor, a própria questão de precificação, né, e tudo mais. Eu acho que isso traz para a gente uma questão de, tipo, não dá para fazer nada sozinho, né? A gente tem que lidar com isso de uma forma mais estruturada, que a gente fala em outros podcasts nossos que a gente pode ter a partir de uma planilha de Excel, você pode ter, né, uma estrutura legal dessa para trabalhar. E aí tá errado quando a gente traz uma experiência
né, ou experiências em geral de pacientes, de profissionais de várias áreas. É assertivo isso que a gente faz aqui para tentar fomentar, né, ideias, fomentar inovações na cabeça das pessoas que estão ouvindo a gente? O que você acha? Para mim, é o jeito mais certo de todos de buscar entender esse processo, é a gente se basear na experiência mesmo. Então, assim, vou até contar um case que foi assim muito interessante, que quando a gente não está, né, como eu não sou especificamente da área da saúde, são coisas que a gente não tem mapeado no nosso dia a dia, que foi um projeto que eu fui desenvolver para uma instituição médica sobre o cuidado da saúde da mulher. E como, né, que a gente consegue fazer com que as mulheres busquem mais o cuidado da saúde e tal. E aí a gente foi buscar entrevistas, né, e aí nesse processo a gente falou, não, a gente precisa buscar e conversar com homens trans, porque eles precisam passar num ginecologista, né? Então, como que é esse processo? E foi muito difícil, assim, a gente buscar homens trans que vão ao ginecologista frequentemente, ou que vão pelo menos uma vez ao mês ali para buscar fazer os exames de rotina e tudo mais. E aí a gente partiu de duas experiências, foram duas entrevistas que a gente fez. Mas olha como que é importante, né? Não ter pessoas para entrevistar já te diz muita coisa. Então a gente parte de que se a gente não está encontrando homens trans que estão indo ao ginecologista frequentemente, é um sinal de alerta já. E aí a gente encontrar duas pessoas que compartilharam a sua experiência, para a gente já foi uma grande luta. E aí quando a gente vai conversar com essas pessoas, né, eles vão dizer, olha, é muito difícil para ir num ginecologista, porque veja bem, eu vou numa clínica de ginecologista, onde eu chego no lugar, um monte de foto de gestantes, né, de mulheres grávidas. E aí eu sento numa sala de espera onde tem um casal com uma moça gestante, uma outra moça sozinha, e eu, né, um homem sentado sozinho. É muito desconfortável, então às vezes, né, não estar num lugar onde te acolhe, te limita a não ter que passar por isso. E aí você passa numa consulta, e aí a pessoa vai chamar você pelo seu nome antigo. Então, assim, olha o nível de frustrações nesse processo, de invalidar quem você para conseguir passar por uma consulta, né? E a gente teve duas entrevistas que foram, assim, muito impactantes, que mudaram totalmente o que a gente tinha pensado de entendimento de cuidado, né, da saúde da mulher, para tentar, na verdade, mudar de saúde da mulher para cuidado da saúde de pessoas que têm um sistema reprodutivo, por exemplo, feminino, que é o que deveria ser, e a gente simplesmente, né, não estava atento a essa parte do cuidado, porque a gente não encontrava pessoas, e aí esse processo que conseguiu ligar essa chavinha, a gente conseguiu repensar um pouco nesse processo, mas ainda assim é um processo, né, um projeto que foi abrindo muitas portas, e aí a gente volta naquilo, né? A gente abriu várias soluções. E aí aonde que a gente vai querer atuar primeiro, né? A gente vai querer se tornar uma empresa, né, uma clínica inclusiva, ou a gente vai querer apenas aumentar a quantidade de mulheres cis indo fazer a consulta, né? E aí é parte de uma decisão muito mais institucional. Mas já te abre um pouco a visão de que ouvir a experiência, né, de entender essa experiência é muito crucial nesse processo. Ok. E, bom, fica a dica pro pessoal que tá ouvindo a gente, fica a dica também que compartilhar o episódio da experiência do paciente com outros também ia levar essa experiência para outros lugares, gente. Bom, vamos lá falar sobre sustentabilidade. Considerando a sua ênfase em sustentabilidade, como você vê a aplicação de princípios sustentáveis na melhoria do paciente ou da jornada do paciente? Existem exemplos específicos que você gostaria ou poderia compartilhar com a gente? Bom, quando a gente fala de sustentabilidade, né,
E aí é uma coisa que a gente tem um pouco muito relacionado à ecologia, né? A gente tem a sustentabilidade sempre muito enviesada, sempre a pensar, né, em reciclagem, a pegada de carbono, o que é muito importante, né? É um lado muito importante da sustentabilidade. Mas quando a gente entende a sustentabilidade mais a fundo, a gente está falando não só de ecologia, mas a gente está falando de economia, né, de governos ali, de como que políticas públicas tornam um lugar sustentável e também em social, em sociedade, né, como que a gente vive em sociedade, como a gente torna isso mais sustentável. Então, a gente vai falar, por exemplo, e aí olha como saúde é muito conectado com sustentabilidade, né? A gente vai falar que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, uma das ODSs das Nações Unidas é saúde e bem-estar. Então, a gente vai falar de como que é importante ter acesso à saúde e bem-estar, e a gente vai falar de, quando você entra para entender um pouquinho mais dessa ODS, a gente está falando de saúde, de um lugar onde você vai ter acesso à saúde e ser tratado de modo digno. Então, é muito conectado. Quando a gente vê, e aí até um pouquinho antes da gente começar aqui, eu fui buscar exemplos, né, de hospitais sustentáveis. Quando a gente vai buscar isso, é sempre muito conectado esse hospital tem um descarte de lixo e a gente traz isso como um ponto muito importante, né? Mas não só isso, mas é sempre muito focado em a gente recicla o máximo de coisas que a gente pode. O modo que a gente descarta é um modo consciente, mas pera lá, né? Quando a gente vai falar de sustentabilidade, a gente tem que pensar, por exemplo, nesse caso que eu acabei de falar, né? Como que a gente está acolhendo, e aí uma outra ODS que a gente tem também é de igualdade. Então, como que a gente está acolhendo pessoas trans na nossa instituição? Como que elas são acolhidas e direcionadas aos seus, né, ao cuidado da saúde das pessoas trans? Como que a gente está tratando o ambiente, né, da instituição, do hospital, de clínica, enfim, de modo que profissionais estejam num ambiente de diversidade e igualdade, né? Então, a diversidade vai para além dessa parte ecológica, a gente vai falar muito. E aí, quando a gente fala de experiência do paciente, a gente está falando também de sustentabilidade, né? De como que a gente consegue deixar esse ambiente mais sustentável no quesito de socialmente, né, mais sustentável, mais igualitário, mais diverso. E é um ponto que a gente sempre vai falar, assim, né, que é uma parte que a gente acaba não conectando com sustentabilidade, mas pensar na experiência do paciente, né, melhorar a experiência do paciente, do acompanhante, do corpo médico, de todo esse ecossistema é sustentabilidade, é como que a gente consegue trazer, né, melhorar, pensar nesse propósito inteiro e como que a gente consegue melhorar e trazer, ou seja mais dignidade para o paciente, seja mais cuidado, acesso à saúde, tudo vai falar sobre sustentabilidade. Então, até tem um caso que é muito marcante, que é até de uma professora minha do mestrado, que ela desenvolveu. Aqui tem muitas casas para pessoas com demência, né? Então, casas para cuidado mesmo de pessoas com demência. Então, ela desenvolveu um projeto para criar uma sala multissensorial para que essas pessoas tivessem esse momento para se acalmar. Se a pessoa está numa crise, ela consegue ter um espaço seguro para se acalmar. Então, como que a gente consegue fazer esse desenvolvimento de um lugar para que a pessoa se sinta acolhida? E aí, quando a gente traz isso, né, fora de um contexto geral, as pessoas não conseguem conectar isso ainda com sustentabilidade. E basicamente é o fundamento ali, né, da sustentabilidade. A gente tem também muito, muito forte o conceito de design for justice, né? Então é design para justiça, e a gente vai falar muito também de acesso a saúde, ao cuidado, ou, né, pensando numa instituição privada, como que a gente
abre acesso para as pessoas que têm uma limitação de movimento, de fala, de visão, como que essas pessoas, né, vão ter acesso ao cuidado da saúde de modo digno, né? E a gente vê que hoje, assim, é uma coisa que é um grande desafio, né? Então, quantas pessoas dentro da sua instituição sabem Libras? Quantas pessoas dentro da sua instituição foram treinadas para conduzir uma pessoa com baixa visão, por exemplo, né? Então, é um pouco de falar também além da ecologia, porque quando a gente vai para o campo de ecologia, a gente ainda se vê muito amarrado, né? A gente sabe que existe essa produção de lixo e aí a gente vai entrar na balança de se é bom ou se é ruim, se a gente coloca né, o peso de a gente está gastando lixo, mas a gente está salvando a vida de uma pessoa. A gente tem essa discussão que é muito além, assim, mas antes de entrar nessa discussão, tem muitas outras coisas que podem ser feitas e a gente vê que as coisas estão acontecendo, né? E assim, estar falando, estar trazendo conceitos de experiência do paciente, como que a gente consegue melhorar isso, já é uma atitude sustentável, assim, sabe? Bom, isso que a gente fala agora, que você traz pra gente agora, é muito interessante que, assim, vamos destacar alguns pontos que eu fui anotando aqui que justificam a gente fazer uma pausa no roteiro e depois a gente volta. Que seria o seguinte, a gente fala sobre experiência, a gente fala sobre sustentabilidade, igualdade, a gente fala sobre compassividade, que é um outro termo que está rodando por aí. A gente fala sobre justiça, a gente fala sobre acesso, a gente fala sobre acolhimento, que são qualificações de serviço de saúde, né, onde a gente quer chegar com isso. E a gente fala também sobre a autonomia do paciente, o que ele vai conseguir fazer depois do tratamento, depois de receber alta e tudo mais. Como é que vocês podem contribuir com isso? Como é que o design pensa isso? Como é que está inserido nesse novo mundo que envolve tratamentos, assistência e tudo mais? Eu vou parecer um pouco redundante, mas eu vou voltar no conceito que a gente tem muito forte de colaboração. Porque é importante a gente, né, nós como designers, entender o nosso papel de design, né, nosso papel dentro do design, e a nossa limitação também. Então, quando a gente vai falar de autonomia, a gente sabe que é um processo muito mais endereçado ali para tratamento de terapia ocupacional, de fisioterapia. E aí, a gente não tem o conhecimento inteiro sobre ambos os temas ali, né? Mas, assim, como que nós conseguimos trabalhar junto com uma terapeuta ocupacional, com um fisioterapeuta, e como que a gente consegue desenvolver soluções, e aí a gente vai ver soluções desde buscar essa independência mesmo, né, de como que a gente vai conseguir desenvolver, e a gente pode partir não só da parte de design como designer de serviços, mas como que a gente consegue criar produtos mesmo, né, a partir ali do design de produtos, como que a gente consegue desenvolver ou adaptar alguma coisa, e a gente vê aí soluções muito inovadoras, e a gente volta para a parte de inovação também, mas muito inovadoras para deixar e para criar essa autonomia. Mas também, se a gente for trabalhar junto com um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, a gente consegue buscar criar processos, né? Que é o que é a nossa especialidade. Então, como que a gente consegue criar processos a partir do entendimento da experiência de um determinado tipo de paciente, para que essa pessoa, esse grupo, né, esse nicho de pessoas consiga atingir algum nível de autonomia, e a gente pode trazer isso muito além, né? Assim, a gente, no semestre passado, eu até fiz um trabalho com pessoas de baixa visão aqui no Reino Unido, e como que acontece, né, esse movimento de autonomia, assim, dessas pessoas. Então, eu comecei o projeto até pensando em como que a gente desenvolve um produto para pessoas com baixa visão, né, ou pessoas com a deficiência visual. E aí, foi um momento que eu parei e pensei que hoje
pessoas, né, das áreas de fisioterapia, de terapia ocupacional, já tem várias coisas desenvolvidas. Então, como que a gente, ao invés de buscar uma solução de produto, a gente não cria uma solução para ou trazer essa autonomia antes da pessoa perder ela, ou como que a gente consegue trazer essa conversa, porque ainda assim, ser uma pessoa com deficiência e conseguir, ainda mais uma pessoa, por exemplo, uma pessoa idosa com deficiência, já tem muitos tabus atrelados ali, né? Então, como que a gente consegue trazer essa conversa, trazer esse entendimento, né, ou esse gatilho para buscar uma ajuda de um tratamento, de um treinamento, porque isso é o que a gente não pode fazer, né? Então, a gente não pode desenvolver um treinamento, porque a gente não é especialista, mas a gente pode criar o processo da pessoa buscar esse treinamento para ter acesso a uma bengala, para ter acesso, né, até mesmo a como que é o processo de conseguir acesso a um cão-guia aqui. E aí, às vezes, as pessoas se veem sem acesso a essa informação. Então, o que a gente conseguiu desenvolver de solução, e aí é claro que a gente ainda está numa fase de protótipo, né? É criar esses encontros, esses momentos, para que as pessoas entendam, né? Então, é mais conectar pessoas, linkar pessoas ali por meio de um processo, para que ela tenha tanto o entendimento da informação que ela precisa receber, como também essa vontade, né, de buscar, de entender que se você for diagnosticada com baixa visão, se você for, né, diagnosticada como uma pessoa com deficiência visual, que isso não vai te impedir de fazer as coisas, que você vai conseguir continuar a sua rotina, que você vai se adaptar à realidade que você tem, como que você se adapta, né? Quem que pode te ajudar? Então, eu acho que é um papel mais de reconhecer que o designer de serviços tem a sua limitação técnica mesmo, né? E quando a gente fala da área de saúde, quando a gente está dentro de uma instituição de saúde fazendo uma pesquisa, nós somos as pessoas que sabemos menos da parte de saúde. Então, entender essa limitação é muito importante para a gente conseguir criar processos que dê voz a quem precisa ser ouvido, né? Então, como que essas pessoas que precisam ser ouvidas vão conseguir alcançar quem elas estão buscando, o público que elas estão buscando, né? E aí isso vai conectar pessoas e aí vai permitir, vai fomentar essa busca por autonomia das pessoas. Bom, muito legal, muito legal. E eu queria, antes de a gente terminar, eu queria entrar num tema de pesquisa. Né? Como pesquisadora, quais são os desafios mais prementes e as oportunidades mais promissoras que você enxerga para inovar, melhorar a experiência do paciente por meio de abordagens pioneiras? Eu acho que o desafio, né, os desafios desse processo, eles ainda estão muito conectados com os desafios que eu tive logo que eu comecei minha carreira como designer de serviços, que é o entendimento da necessidade da pesquisa, né? E aí porque às vezes a gente já as pessoas chegam nos designers de serviço com a solução. E aí, basicamente, o que eles precisam a gente tem um mês para desenvolver essa solução. Só que o trabalho do designer de serviços é buscar a raiz do problema, porque às vezes essa solução está atrelada a um problema que, na verdade, sim, ela é causada por outra coisa. Então, como que a gente vai buscar a raiz do problema que a gente está entendendo, né? Então, às vezes, existe um processo que está ali, redundante, que todo mundo tem que fazer, está todo mundo fazendo, e está todo mundo reclamando, e aí alguém vai chegar e vai falar, bom, o que a gente vai poder fazer é colocar um botão aqui, nesse sistema, porque vai deixar o processo mais rápido. Mas aí todo o processo redundante continua sendo feito de modo mais rápido, sendo que a gente podia estar revisando esse processo para ser implementado de uma maneira mais assertiva, mais rápida, e aí criar essa cultura, né, de buscar a raiz dos problemas, que é uma coisa que demora mais tempo, então necessita confiança, né, necessita confiar nesse processo. E aí, todo mundo agora que for trabalhar com designer de serviços vai ouvir um designer de serviço dizer:
confie no processo, porque é o que a gente fala sempre, e a gente é ensinado a trazer essa fala, porque às vezes é muito difícil. Um processo de pesquisa, pensando em solução, o processo de pesquisa não traz um resultado imediato. A gente precisa fazer a pesquisa e buscar o problema primeiro, né? Para depois pensar na solução. E às vezes é um processo que demanda mais tempo, né? Ao invés de desenvolver uma solução em um mês, você vai desenvolver uma pesquisa, buscar essa solução, desenvolver essa solução em 4 meses, por exemplo. E aí é um processo que necessita confiança, né? Necessita entender que é um processo de pesquisa que vai muito além de só entregar uma solução que vai resolver parcialmente um problema. Então, eu diria que o maior desafio hoje é esse, assim, né? Do designer de serviço conseguir ter esse tempo de provar o seu valor. Tem mudado, tem se tornado menos desafiador, mas ainda assim eu acho que é o ponto que a gente sente mais dificuldade. E aí eu vou dizer que o que eu vejo de muito promissor, e aí já vejo acontecer, acho que sim, ver este podcast acontecendo, né, ver a Sobresp acontecendo já é algo muito promissor para a área da saúde, mas entendendo esse conceito de sustentabilidade, eu acho que quando a gente pensa no futuro, pensando, né, no que a gente tem conquistado em relação à sustentabilidade social, econômica, ecológica, eu acho que o futuro do design dentro da saúde é muito promissor, e eu acho que, consequentemente, a experiência, né, de todo mundo, seja do paciente, do cuidador, do acompanhante, do corpo médico, eu acho que também tem muito a ganhar ali se a gente conseguir partir dessa junção, né, de um design focado em sustentabilidade, que acaba englobando tudo que já é dito, né? Eu acho que é só um jeito da gente entender a sustentabilidade dentro do que já está sendo feito, né? A gente vê já acontecendo. Então, acho que tem tudo para se tornar cada vez mais o design com propósito, né? Com um propósito de impacto muito positivo. Bom, Ângela, que bacana esse papo que a gente teve aqui hoje. A gente falou sobre uma série de coisas, muitas coisas inclusive fora de roteiro, foram muito legais. Espero realmente que as pessoas aproveitem muito, porque a gente está falando, é isso que você falou agora, a gente está falando de futuro. Né? O futuro começou ontem. Então eu acho que a gente fez uma discussão muito interessante, trouxe muitos pontos legais. Acho que abriu ainda mais com relação à questão da experiência, a questão da corresponsabilização, inclusive. É um processo construído a várias mãos. Eu queria te agradecer muito, em nome da Sobresp, você estar aí disposta a conversar com a gente, a preparar esse episódio durante uma semana, conversando o tempo inteiro para a gente preparar isso. E te agradecer e deixando as portas abertas para a gente voltar a falar sobre isso e outros temas a qualquer momento. Obrigada a você. Foi um prazer, e para mim é sempre um grande prazer mesmo vir trazer e ter esse espaço, né, para falar do design, de como que a gente consegue unir forças aí para entregar o melhor ali, tanto para o paciente, para o corpo médico, enfim, para todo mundo que está envolvido na área da saúde, que traz muito propósito mesmo, né? Quando a gente fala de propósito, é isso, assim, é ver esse impacto positivo. Então, eu que agradeço pelo espaço de trazer esses conceitos de design, que pode parecer complicado, mas não é. Então, obrigada pelo convite mesmo. E quando precisar, pode chamar, que é sempre um grande prazer. E a gente chega ao fim deste 19º episódio do podcast A Experiência do Paciente. Hoje a gente falou sobre os impactos nas jornadas dos pacientes, uma imersão em um mundo onde o design, a inovação e a sustentabilidade convergem e trazem para você elementos, ferramentas para transformar a experiência do cuidado. E a gente conversou com a incrível Ângela Yamamoto, que é designer de serviços, consultora de inovação e pesquisadora de experiência do usuário. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Se você curtiu o conteúdo de hoje, compartilha, ajuda a espalhar essa ideia da Sobresp para as pessoas que você conhece, para instituições que você trabalha, que você gosta e para profissionais que precisam ouvir isso.
E aproveita para favoritar a gente no seu tocador preferido. Agora um recado final. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, aproveite agora e responda a enquete desse episódio. Na sua visão, o impacto do design na saúde é... Bom, e é isso. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio. Bye, bye!